Fala, Luiz Henrique. Fala, Silvio, beleza? Beleza, tudo bem? Tudo certo. Cafezinho tá bom? Ótimo, como sempre aqui, né? Bolachinha. Melhor ainda. Então tá, eu te ofereço. Luiz Henrique, eu tava ouvindo o noticiário do Grêmio, e aí vi que pela primeira vez nesse ano a dupla Jeromel e Kahneman treinou junto. Os dois juntos, de dupla, num treinamento. Incrível, nós já estamos no mês de agosto. Sim, o Jeromel se machucou no dia 6 de janeiro. Que loucura, cara. Olha só. Olha o prejuízo para a carreira de um jogador. Nossa. E aí a dupla. Aí eu comecei a pensar, Jeromel e Kahneman juntos, essa dupla tá na história do Grêmio. Com certeza. Como dupla de zaga. Das mais importantes. Os caras ganharam Copa do Brasil e Libertadores da América. Exatamente. Então tem uma história muito forte por trás. Né? Tem uma história muito forte por trás aí, né? Um encaixe perfeito, né? Um encaixe perfeito que... E é curioso isso. Tudo que eles conquistaram foi com o Renato, né? Sim. Mas essa dupla jogava já com o Roger Machado. É verdade. Tomava muitos gols, o Roger caiu por 2 goleadas, Curitiba, Ponte Preta, e o Kahneman já estava. Sim. Só que não havia o encaixe que o Renato conseguiu dar para os dois. Tu fizesse uma frase interessante, tudo que eles conquistaram foi com o Renato Portaluppi. Isso me faz voltar no tempo e ir para a década de 90, quando eu vi o melhor time que eu vi no Grêmio, que foi aquele time de 95, 96, treinado pelo Luiz Felipe. E que teve uma dupla que também só ganhou a rigor com o Luiz Felipe. Dupla de zaga, quase 30 anos atrás. Chamada Rivarola e Adilson. Foi outra dupla extraordinária. Jeromel e Kahneman, de certa forma, repetem o que aquela dupla conseguiu, e aí com o Luiz Felipe ganhando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Uma dupla que foi formada... Chegaram em 95 mesmo, né? Isso. Porque o Adilson já havia jogado em 94 no Inter. Isso, exatamente. Com o Falcão de técnico. Né? E aí depois em 95 houve a surpresa, o Adilson no Grêmio. Exatamente, virou o ano Adilson. E o Rivarola com o Arce. Os dois chegaram em 95. Começo de 95. Aliás, duas figuras maravilhosas. Né? Os paraguaios são gente boa, né? Sim. Em geral, o Benítez, grande figura também. Sempre com o mate, não? O Tererê? Tererê. Sempre com o Tererê. O Arce, o lateral direito, um parênteses aqui, ele era também maravilhoso. Foi o melhor lateral direito que eu vi no Grêmio também. E ele era uma figura maravilhosa, muito simples, né? Eu lembro dele um dia no pátio do Estádio Olímpico me perguntando: Benfica, me indica a marca de um radinho para eu poder ouvir vocês da Gaúcha, ouvir as rádios, esse tipo de coisa. Queria ouvir o Plantão Gaúcha? De repente. Então, olha, cara, que figuras os dois. Né, o Vilhaçante, Paraguai também, um cara muito simples. Essa é a marca do cidadão paraguaio. Né? Agora, voltando para a dupla, Rivarola e Adilson, que ganhou muito no Grêmio. E aí eu cito especialmente um deles, porque se eu pego assim, Jeromel e Kahneman, e pego Rivarola e Adilson, entre os 4 para escolher um, eu escolho Adilson como o melhor destes jogadores. Os 4. Entre os 4. O Adilson também líder, como Capitão América, né? Como Jeromel, por exemplo, mas me parece assim ainda superior, de um modo geral, em relação ao Jeromel. E tem uma passagem... E um cara com imensas limitações físicas, né? Exatamente. Joelhos sempre machucados. Sempre. E aí eu lembro de um episódio envolvendo o Adilson, que foi um jogo de 1996, foi em abril pela Copa do Brasil, no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico que a gente fez lá em decisões, né? E o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense por 3-0. 3 gols Tá lembrado, meu amigo? 3 gols do Adilson. Todos eles de pênalti. Lembra desse quadro, Henrique? Claro que lembro. Acho que era um começo de Copa do Brasil ainda, não era exatamente uma fase mais decisiva, né? E, exatamente, imagina o inusitado, né? 3 gols, um zagueiro fazer 3 gols é uma coisa já muito estranha. E aí 3 penalidades. E outra, pênaltis que ocorreram mesmo, né? Exatamente. Pênaltis. Não tinha VAR naquela época, mas já no campo ficou comprovado que havia sido. Então isso aí me marcou muito, porque eu não lembro assim de um zagueiro ter feito 3 gols, pode até ter acontecido, evidente, numa mesma partida, mas os 3 gols de pênalti. Quer dizer, o Adilson era o cobrador de pênalti do Grêmio. Naquele grande time, o melhor time do Grêmio que eu vi jogar. E que tinha esse que a gente referiu, o Arce, né? Que volta e meia lembrado aí por torcedor. É verdade.
vários torcedores, especialmente depois da vitória do Olímpia contra o Flamengo, né? Sim. Que eu lembro que o Arce é um movimento assim que vai e volta. Já houve um outro momento em que o nome do Arce chegou a ser muito lembrado. Não sei se naquele momento de instabilidade, 2021 com o Renato, naquele momento se lembrava, mas agora, de novo, né, uma instabilidade da equipe do Grêmio, não necessariamente do Renato, mas o Arce muito lembrado. O Grêmio talvez dê uma pensada nesse Eu acho que ele ainda vai treinar o Grêmio. Acho que vai. Mas tem muito vínculo com o Grêmio, né? Uma saia justa para ti. Rivarola e Adilson, Jeromel e Kahneman. Qual foi a melhor dupla de zaga para ti? Jeromel e Kahneman, Adilson e Rivarola. Muito complicado. Muito complicado. Uma pergunta assim extremamente complicada de resolver. Estava tentando até lembrar, teve uma outra dupla histórica, né, que foi o De Leon e Baidec, né? Isso. Dupla campeã da Libertadores e Mundial também. É verdade. Né? Que tá fora dessa disputa aqui. Ainda vou ficar com Jeromel e Kahneman. É mesmo? Vou ficar. Então eu fico com o Rivarola e com o Adilson. Então tá. E aí empatamos esse jogo. Por enquanto, né? Porque o inscrito pode fazer a sua escolha, né? Tu sabe que isso é interessante pro dia mesmo, né, cara? A gente faz uma enquete rápida aqui. Que dupla de zaga foi melhor? Rivarola e Adilson ou Jeromel e Kahneman? Essa é uma pergunta muito, muito adequada aí que eu te confesso, né? Empatamos aqui, né? Empatamos. É muito, que cada zagueiro com uma virtude diferente do outro, né? Eu tô pensando assim mais no Adilson, aliás, no Jeromel, porque foi convocado. Isso. Né? Teve numa Copa de 2018, não chegou a jogar. E o Kahneman sempre na vista da seleção argentina, né? Sim. Não chegou a ser convocado, então eu acho que essa questão da seleção assim dá um... Perfeito, é um bom critério. E eu vou te dizer uma coisa, eu só torço por uma coisa, que a gente ainda possa ver mais um pouco Jeromel e Kahneman em campo. Tomara, né? No nível físico, muito difícil, né, que a gente veja, né? Porque sobretudo o Jeromel, né, que tá chegando uns 37, 38 quase, cheio de lesões aí. O Kahneman é mais novo, mas naquela plenitude, mas que possa jogar de novo, né? Perfeito. O torcedor, aquela imagem dos dois beijando taças, né? Nossa. Cada taça erguida, os dois beijando a taça, aquilo ali mostrava realmente o que é a integração dos dois, né? Então é isso, Luiz Henrique. Que papo é esse, Benfica? Se inscreva no canal. Ative as notificações, dê seu like. Isso. É isso, né? E deixe lá o seu comentário. Exatamente. Que a gente vai responder. Até a próxima. Tchau, tchau.